Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, a coluna do jornal O Globo de ontem, de Ricardo Boechat, fala sobre o crescimento do turismo estrangeiro no Brasil e cita que no ano passado 2.600.000 turistas estrangeiros estiveram no Brasil e neste ano houve um aumento para 3.200.000 turistas estrangeiros no Brasil. Desses turistas, o Rio de Janeiro ficou com a maior fatia, 37,4% desse fluxo. E o gasto diário desse turista estrangeiro, que no ano passado, no ano 96, digo melhor,
foi de 70,39 dólares, passou para 80,19 dólares, excluída as despesas de hospedagem. Diante do exposto, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, mais uma vez, venho a esta tribuna para reafirmar minha posição diante de um assunto de grande importância, não só para o Brasil, mas especificamente para o Nordeste brasileiro. Nem sempre nos damos conta de que vivemos em verdadeira Ilha das Maravilhas. A cada dia, novos avanços tecnológicos tornam possível a expansão das fronteiras da capacidade humana para além de limiares nunca antes sonhados. Em consequência, sucedem-se transformações políticas e sociais que alteram radicalmente os padrões de organização do mundo a que estávamos até então acostumados. Neste vendaval vertiginoso, a economia terá sido talvez o setor de atividade humana a sofrer as maiores e mais abruptas mudanças. Com efeito, as últimas décadas trouxeram inovações que modificaram profundamente as prioridades, os instrumentos, os objetivos e as perspectivas da atividade econômica. Ao longo de um período relativamente curto, construíram-se os liames que integraram as nações comercial e financeiramente. Estabeleceram-se novos paradigmas para a atuação de trabalhadores, empresários e governos na condução do processo produtivo. Sacrossantos sistemas ideológicos foram de chofre, relegados ao lixo da história. O próprio conceito de desenvolvimento começou a ser reinterpretado. Cunhou-se até mesmo a expressão pós-industrial para designar a sociedade deste final do século XX. Ressalta-se assim a retirada dos setores industriais da posição central das atividades econômicas, algo inimaginável há poucos anos atrás. De fato, a trajetória das inovações tecnológicas provocou a migração da maior parte dos capitais, dos braços e dos cérebros para os setores classificados como de serviços ou terciários. Anteriormente considerados quase como resíduo, não incluído nos tradicionais ramos primário e secundário, concentram-se neles hoje os esforços de aproveitamento de contínuo progresso tecnológico e de aceleração da sua taxa. No espaço de apenas uma geração, deslocou-se notavelmente o centro da gravidade das atividades da economia moderna, com efeitos dramáticos sobre os rumos da sociedade. Os avanços da informática, por exemplo, modificaram de maneira definitiva o relacionamento entre os homens deste mundo. Os milagres das telecomunicações destruíram as barreiras da distância física e proporcionaram o surgimento de novas oportunidades de utilização de recursos naturais e humanos. Como corolário direto, alteram-se completamente as bases do relacionamento entre as nações. Basta notar, senhor presidente, o surgimento de um mercado financeiro virtualmente global e a impressionante expansão do comércio internacional ocorrido nos últimos anos. Neste quadro, o turismo se destaca como uma das principais beneficiárias do progresso tecnológico odierno. Na verdade, a pujança do setor tornou comum a referência à indústria de viagens e turismo, em reconhecimento à sua importância em termos de geração de renda e emprego. Alguns números servirão para demonstrar seu papel preponderante na economia atual. Estima-se que a renda bruta do setor tenha superado a fantástica cifra de 3 trilhões e 400 bilhões em todo o mundo. Além disso, calcula-se que cerca de 200 milhões de pessoas estão atualmente empregadas em alguma atividade ligada ao turismo, 10,6% da força de trabalho mundial. Mais impressionante ainda, tal desempenho guindou o turismo ao primeiro lugar da pauta de exportação mundial, à frente do petróleo,
da indústria automobilística e dos equipamentos eletroeletrônicos. A indústria de viagem e turismo também desempenha importante papel na economia brasileira. Dados oficiais indicam que o setor emprega quase 6 milhões de trabalhadores, aproximadamente 9% do total da mão de obra no país, sendo considerado um dos principais geradores de postos de trabalho. É pouco divulgado, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, que se trata de empregos bem remunerados, com um salário menor, 6% superior à média nacional. Ademais, o setor contribui com cerca de 8% do PIB brasileiro. As análises disponíveis permitem prever uma expansão continuada no volume de recursos movimentado pela indústria de viagem e turismo no futuro próximo. Estima-se, a propósito, que o faturamento global do setor atinja 8 trilhões em 2005, empregando algo como 350 milhões de pessoas, envolvendo mais de 700 milhões de viajantes internacionais e 7 bilhões de turistas internos. Como se pode perceber, senhor presidente, já se suplantou há muito tempo a fase romântica e amadora no tratamento e administração desta indústria. Um aspecto relativamente pouco considerado diz respeito à vocação dos países e regiões para o desenvolvimento do turismo no terceiro mundo. Ao contrário dos setores manufatureiros de alto valor agregado, não se lhes são antepostos os costumeiros obstáculos de falta de recursos para a geração ou importação de tecnologia e para a formação de um estoque ponderável de capital físico e humano. Na verdade, talvez resida na indústria de viagens e turismo um dos últimos baluartes da influência dos recursos naturais, em sentido amplo, na formação das vantagens comparativas de um país. Tudo isso nos leva, senhoras deputadas e senhores deputados, a encarar o turismo como um instrumento valiosíssimo para o resgate do Nordeste brasileiro. Ao longo dos anos, acostumamo-nos com o odioso estereótipo da região como exportadora de mão de obra barata, eternamente castigada pela natureza, sem qualquer viabilidade econômica, condenada à miséria e dependente das esmolas da parte rica do país. É verdade, sempre se reconheceu a existência de um maravilhoso litoral de belas cidades, de sítios históricos, berço da sociedade brasileira, habitadas por um povo pacífico e acolhedor. As poucas iniciativas de redenção do Nordeste, entretanto, caracterizaram-se inevitavelmente pelas tentativas infrutíferas de aplicação de processo de industrialização forçada na região. Só agora, senhor presidente, desperta-se para o óbvio. O Nordeste apresenta uma vocação natural para o turismo interno e externo. Resta indagar se justifica, em termos econômicos, promover maciços investimentos no setor da região. Cremos já haver demonstrado o gigantismo da indústria de viagem e turismo em escala mundial. Haverá, porém, espaço para o surgimento de um polo turístico no Nordeste? Teremos as condições necessárias para superar nosso afastamento das rotas mais movimentadas do movimento turístico internacional? Apesar dos números respeitáveis citados há pouco, pode-se identificar um conjunto de fatores que permita prever a formação de um mercado doméstico e externo ponderável para as belezas naturais e o patrimônio cultural daquela região. Neste ponto, cabe ressaltar uma vez mais, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, que não se justifica uma visão anacrônica do turismo como privilégio de elites endinheiradas, inatingível para o comum dos mortais. A revolução tecnológica em curso modificou os postos e objetivos das pessoas. Junte-se a isso a elevação de sua renda real, decorrente do barateamento dos bens e serviços, e se compreenderá porque o turismo passou a integrar o rol de prazeres acessíveis a parcelas sempre crescentes da população. Apontem-se ainda os efeitos sobre o turismo das mudanças demográficas ocorridas no mundo nos últimos tempos. Nos países desenvolvidos, por exemplo, os excelentes níveis de saúde e os saudáveis fundos de pensão
tem proporcionado um aumento da propensão a viajar da crescente parcela de pessoas em idade mais adiantada. Por conseguinte, uma legião cada vez maior de viajantes bem educados e prósperos tem invadido os grandes centros turísticos mundiais. Além disso, a diminuição dos custos de transporte e a valorização das emoções das viagens tem contribuído para a rápida expansão dos segmentos de jovens turistas da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Observa-se, em suma, pronunciada elevação da demanda pela indústria de viagem e turismo. Os nobres pares aqui presentes poderão estar se perguntando a esta altura, senhor presidente, o que tem a ver esses grandes movimentos em escala mundial com a perspectiva do Nordeste neste campo? Ou, de outro modo, quais seriam as possibilidades de que se pudesse atrair parte do fluxo turístico doméstico e externo para a região? Com relação a tais dúvidas, senhor presidente e senhores deputados e senhoras deputadas, cumpre fazer menção a duas tendências que têm exercido um impacto marcante sobre a moderna história do turismo. Em primeiro lugar, tem-se observado aumento da preferência por viagens mais frequentes e mais curtas. Em segundo lugar, a própria expansão das atividades turísticas tem provocado a graduação e sofisticação do viajante típico. Assim, tem tomado corpo a difusão do chamado turismo de nicho, em que se busca satisfazer a demanda por desejos específicos por viagens especializadas, atendendo a gostos bem definidos. Neste contexto, o turismo direcionado à fruição de belezas naturais tem conhecido como ecoturismo, conjugado à busca pelo exótico ou diferente, tem apresentado notável impulso nos últimos anos. Sem dúvida, reside aqui a imbatível vantagem comparativa do Nordeste brasileiro, dado o inigualável potencial do seu belíssimo e extenso litoral. Na verdade, qualquer pessoa que já tenha experimentado o privilégio de conhecer as maravilhosas praias de brancas areias e de verdes e tépidas águas do Nordeste, não compreende como recebemos proporcionalmente menos visitantes em busca de sol e mar do que as ilhotas do Caribe. A posição específica do chamado turismo de sol é uma das mais significativas no âmbito da indústria do turismo. Estima-se, senhor presidente, que só esse segmento movimenta 700 bilhões de dólares por ano, aproximadamente um quinto do montante global do setor. Em todo o mundo, 500 milhões de pessoas anualmente escolhem locais famosos pelo sol e calor como destino de suas férias. Comparem-se agora esses dados com o quadro oferecido pelo litoral nordestino. Praias e sol, produtos dos mais valiosos no mercado de viagem e turismo, prontamente disponíveis à espera de uma demanda que a Lures encontra-se em contínuo e acelerado crescimento. O Nordeste brasileiro permite atender ainda a outra vertente da indústria turística que muito tem se desenvolvido recentemente. Trata-se do chamado turismo cultural, mediante o qual se permite aos visitantes de lugares considerados exóticos observar os eventos e estilos de vida locais e deles participar de forma tão artificial. Quer dizer, então, do potencial apenas parcialmente explorado do turismo doméstico do Nordeste. Como esquecer o chamariz representado pela condição de região berço de nosso país? Cremos que ainda não se divulgou adequadamente no centro-sul do país a riqueza artística, histórica e arquitetônica das igrejas, museus e fortes que assistiram ao nascimento de nossa pátria e que por isso mesmo estão impregnadas de brasilidade. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não temos dúvida quanto à viabilidade do desenvolvimento de uma indústria turística realmente profissional no Nordeste. Quase todas as medidas para tanto necessárias, porém ainda estão por ser feitas. De fato, a generosidade da mão de Deus
é suficiente para a criação de uma meca turística. Algumas ações, particularmente as que cabem ao poder público, são indispensáveis para complementar o que a natureza já iniciou. Em primeiro lugar, senhor presidente, a implantação de uma adequada infraestrutura de transporte e comunicação é condição absolutamente necessária para o sucesso de um polo turístico. Afinal de contas, não se deve confundir a preservação de condições naturais com a pura e simples precariedade de serviços básicos. Assim, bons aeroportos, estradas seguras, abastecimento confiável de energia elétrica, existência de equipamentos de saneamento e oferta irrestrita de modernos serviços de telecomunicações figuram certamente como ponto de partida para a atração de viajantes brasileiros e estrangeiros. Em segundo lugar, é mister contar com mão de obra dotada dos níveis mínimos de educação geral e de consciência quanto ao seu papel na cadeia de negócios do turismo. Novamente, vemos a impressão de que não se deve confundir rusticidade com despreparo profissional. Naturalmente, o Nordeste carrega um enorme passivo social, fruto de séculos de abandono e descaso, que se reflete com especial ênfase nos baixíssimos níveis de cobertura e de qualidade da educação básica oferecida à sofrida população. Cumpre aos governos federal e estaduais, portanto, engajarem-se no urgente esforço de valorização do ensino geral e profissionalizante voltado para o atendimento turístico. Além disso, é fundamental que se passe a encarar a indústria de viagem e turismo com a seriedade compatível com suas gigantescas dimensões. Basta das iniciativas esporádicas e descoordenadas que se sucedem a cada mudança de governo federal. Basta no tratamento irresponsável que se empresta ao tema, confundindo estímulos oficiais com a divulgação zambembe de uns poucos folhetos mal impressos e mal traduzidos. Não, senhoras deputadas e senhores deputados, é preciso que rompamos definitivamente com nossa visão de país atrasado, em permanente ócio, povoado por mulheres lindas, mas sempre nuas e disponíveis. É necessário que nos convençamos de que o Nordeste não transforma em uma potência turística à espera tão somente de ações concretas e firmes na direção do aproveitamento eficaz de suas riquezas naturais e humanas. O povo nordestino, senhor presidente, não aceita mais o papel do fardo da nação. Hoje ele não tem noção já tem noção do seu valor. Este bravo povo sabe que não precisa de piedade e de esmola. Requer apenas as condições mínimas para desenvolver todo o potencial de sua criatividade inata. Concluindo, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, reafirmamos nossa inabalável crença na viabilidade econômica e social do Nordeste. O soerguimento da região depende apenas da identificação e do aproveitamento de suas vocações naturais. Neste sentido, o turismo representa um instrumento poderoso para que se permita a milhões de irmãos nordestinos libertarem-se dos grilhões de pobreza e miséria a que foram tão injustamente condenados. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhores e senhoras deputados. Deputado Márcio Reinaldo, é com grande prazer que faço essa parte do discurso de Vossa Excelência para colaborar com o que está acontecendo também em Sergipe, que é a mesma coisa que está acontecendo em todo o Brasil. Mas eu quero sair um pouco da questão epidemiológica. Eu quero mais para a questão de decisão política de governo. Isso que está aí acontecendo no Brasil é em consequência do desmonte da Fundação Nacional de Saúde. Inicialmente com o desmonte da antiga SUCAM, o desmonte como verdadeira SUCAM. Então o governo federal, para desmontar a Fundação Nacional de Saúde, descentralizou de forma irresponsável para as prefeituras que ou não têm estrutura para o combate às endemias, ou o prefeito não tem nenhum conhecimento epidemiológico da doença, não valoriza o que o mosquito pode causar,
Então desvia o dinheiro, como tem acontecido em vários convênios, para outras atividades de saúde, ou quando é desonesto, coloca o dinheiro no bolso e não aplique coisa nenhuma na saúde. Então o governo federal deve fiscalizar todos os convênios que foram firmados para o combate à dengue, para ver se o dinheiro realmente foi aplicado. E existe um descompasso, como viu o deputado Sejaroca, que foi a Sergipe. A Secretaria de Saúde ficou responsável pela compra dos veículos. A Secretaria Municipal de Estado, a Municipal de Saúde, responsável pela compra dos insumos. Então chega recurso para o insumo, não chega para o veículo. Ou chega para o veículo, não chega para os insumos. Quer dizer, um descompasso, uma falta de harmonia nesse combate efetivo ao Aedes. Então eu quero só dar esses retoques do discurso de Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa realmente elucidar mais essa questão e que o governo federal tome vergonha da questão da saúde. Um país que quer entrar no primeiro mundo, que se diz que é globalizado e que tem a Aedes aegypti, precisa tomar vergonha na cara e partir para a política de saúde efetiva e constante. Senhor presidente, senhores deputados, agradecemos a concessão da deputada. E é a primeira vez que manifestamos, após as eleições, um posicionamento em relação à eleição do estado de Sergipe. Não queríamos falar logo após as eleições para não parecer coisa provinciana e de raiva ou ódio, mas diante das irregularidades grandes que foram cometidas pelo governador Albano Franco, num acordo com a empreiteira Celi, onde o semanário Se Informe, o jornal independente de Sergipe, diz o presidente da OAB, houve irregularidades no acordo entre o governo do estado e a Celi. Em outra manchete diz, OAB pede perícia contábil para esmiuçar o acordo governo e Celi. Gostaria, senhor presidente, de ler o editorial do Jornal da Manhã, onde faz uma breve síntese daquele vergonhoso acordo entre o governo do estado e Celi. Diz assim o editorial: a ponta do iceberg. Eis que após meses do desenrolar de uma denúncia em que o governo do estado não esboçou a mínima reação para esclarecer à opinião pública um estranho acordo envolvendo o pagamento em período de campanha eleitoral de um suposto débito do estado para com a empreiteira, no instante em que a OAB identifica algo de podre na negociação, o governador Albano Franco sai do seu mutismo e ensaia providências tardias sobre o assunto, dentre as quais a possibilidade finalmente de rever o famigerado acordo. A essa altura, depois de analisar toda a documentação, a OAB exige que a Justiça Eleitoral vasculhe as contas de campanha do governador Albano Franco, por considerar existir algum indício que relacione o acordo em questão com o financiamento da campanha para a reeleição do governador, segundo acentuam os próprios advogados no relatório que confeccionaram. Claro que o governador poderia ter evitado o constrangimento de ficar numa situação de suspeição, ainda num primeiro momento, manifestando-se imediatamente após a denúncia ter vindo à tona, exigindo as providências para a apuração dos fatos, o que demonstraria a sua disposição de transparência na administração. Agora, no entanto, na medida em que ele permaneceu calado durante tanto tempo e da forma como as coisas estão se sucedendo, os advogados da OAB e os sindicalistas auditores fiscais do Estado acreditam que, na verdade, esbarraram na ponta de um iceberg. Albano, ao fazer sua primeira manifestação sobre a questão, afirmou que seu governo apenas tem procurado honrar os compromissos contraídos em sua gestão e nas gestões anteriores de forma impessoal, o que teria sido o caso do acordo referido envolvendo a Celi e a Codize. Como se sabe, a Celi teria conseguido receber 36 milhões do governo por uma dívida que a própria Codize afirmava em juízo inexistir, tudo pago em 3 prestações, justamente nos meses da campanha eleitoral. O argumento do governador quanto ao alegado de sua gestão honra os compromissos assumidos, na opinião dos auditores fiscais. Cai por terra quando se analisa a quantidade de processos contra o governo de empresas que há muito tentam receber seus créditos junto à administração estadual, inclusive com sentenças favoráveis da Justiça, mas onde sua gestão faz questão de protelar os pagamentos. O mais intrigante é que o próprio governo, conforme acentuam os advogados, foi quem propôs o acordo com a Celi,
antes mesmo da justiça se manifestar sobre o caso. Em situações normais, o governo levaria o embate jurídico até a última instância. Primeiro esperaria o resultado do juiz da primeira instância, se perdesse a causa, recorreria ao Tribunal de Justiça, perdendo novamente, levaria ao Supremo Tribunal de Justiça e, perdendo mais uma vez, ainda apelaria para o Supremo. Uma causa desta normalmente não duraria menos de 10 anos. É assim que o governo do Estado tem se manifestado em diversas situações onde ficou a dúvida sobre a existência ou não de débitos de órgãos públicos para com empresas privadas. No caso da CELI, o governo, por livre e espontânea vontade, tratou de evitar toda a burocracia jurídica e ainda, na opinião dos membros da OAB, pode ter superfaturado o valor da dívida. O governador Albano Franco já admite a possibilidade de anular o acordo. Se o fizer, o ex-governador João Alves Filho, o primeiro a denunciar o assunto meses atrás, terá dado mais uma contribuição ao Estado, levando o erário a economizar 36 milhões de reais. Vossa Excelência permite uma Pois não, senhor. Não, senhor, aí não pode ir a parte. senhor deputado Magno, não é concedido a parte. não é concedido a parte nessa fase da sessão. O pior é que, no entender dos auditores fiscais, além desse acordo, podem existir muitos outros do gênero. Senhor presidente, senhor deputados, a tão falada mãos limpas do governador Albano Franco ficou desmoralizada nessas eleições do Estado de Sergipe. Muito obrigado, senhor. Você já conhece o PAF Total? Ainda não? O Plano Funerário de Assistência Familiar que vai lhe oferecer conforto e qualidade nos seguintes serviços: isenção nas taxas de migração, taxa de sepultamento, aluguel de jazigo por 3 anos, taxa de exumação, velório na capela do cemitério, carro de som, missa de 7º dia. Procure um dos nossos representantes ou ligue para nossa central de atendimentos pelos 3522-2875, 3522-7000 ou 99679-3000.